A história de São Leão Magno começa no início do século V, em uma época de profundas transformações políticas, conflitos internos e ameaças externas que abalavam o Império Romano. Nascido por volta do ano 400, provavelmente na região da Toscana, Leão cresceu em um ambiente de instabilidade, mas também de grande riqueza cultural. Sua família pertencia à nobreza romana, e desde cedo ele recebeu uma formação sólida em retórica, filosofia e política, habilidades que mais tarde se tornariam fundamentais para sua missão na igreja. Ainda menino, testemunhou o declínio do poder imperial e a crescente responsabilidade moral que a igreja assumia diante do caos do mundo. O que poderia ter sido um caminho confortável na administração civil transformou-se, para Leão, em um chamado interior para servir a um propósito mais elevado. Sua juventude foi marcada por um espírito sério, discernimento precoce e uma inteligência que impressionava quem o ouvia. Leão tinha um talento extraordinário para a palavra, dominando a arte da persuasão e da argumentação com clareza e profundidade. Foi esse dom que o aproximou cada vez mais da vida eclesial. Antes de ser papa, ele já exercia funções importantes como diácono e era frequentemente enviado em missões delicadas de reconciliação e diplomacia entre líderes políticos e religiosos. Sua capacidade de unir firmeza e misericórdia fez dele uma figura respeitada tanto em Roma quanto fora dela. Em um período marcado por heresias e divisões, Leão demonstrava um zelo incansável pela verdade e pela unidade da fé, sempre guiado pela convicção de que a igreja precisava de pastores corajosos e sábios. Quando o Papa Sisto III faleceu, Leão estava em missão na Gália resolvendo disputas políticas, mas o clero e o povo romano reconheceram nele o líder de que precisavam e o elegeram como sucessor. Assim, em 440 d.C., Leão se tornou bispo de Roma. Desde o início de seu pontificado, mostrou-se um pastor incansável, com uma visão clara da missão da igreja. Defendeu com veemência a primazia do papado, não como superioridade política, mas como responsabilidade espiritual. Para ele, a função do Papa era preservar a unidade da fé e garantir que a igreja permanecesse fiel ao Evangelho em meio às tempestades do mundo. A atuação de Leão Magno contra as heresias foi uma das marcas de seu pontificado. Entre elas, destacou-se sua luta contra o pelagianismo, que negava a necessidade da graça divina, e o maniqueísmo, que dividia o mundo entre forças absolutas de bem e mal. Leão, com sua habilidade teológica e pastoral, combateu tais erros com firmeza, mas sem perder a caridade, sempre buscando trazer os desviados de volta ao coração da igreja. Seu legado teológico atingiu o ápice no famoso Tomo de Leão, uma carta escrita para o Concílio de Calcedonia em 451, na qual ele explicava com clareza a doutrina sobre as duas naturezas de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando o documento foi lido no concílio, os bispos exclamaram: Pedro falou pela boca de Leão, reconhecendo ali a grandeza de sua sabedoria. Não foi apenas na doutrina que Leão demonstrou sua força. Sua coragem também se tornou lendária no episódio mais famoso de sua vida, o encontro com Átila, o rei dos hunos. Em 452, quando os hunos avançavam devastando cidades e se aproximavam de Roma, o pânico tomou conta da população. A destruição parecia inevitável. Porém, Leão, movido por sua fé e responsabilidade pastoral, decidiu enfrentar o temido líder bárbaro. Sem armas ou ameaças, apenas com sua palavra, encontrou-se com Átila às portas da Itália. O que foi dito naquele encontro permanece envolto em mistério, mas o resultado está registrado na história. Átila recuou e poupou Roma. Para o povo, esse gesto de coragem foi um milagre de Deus realizado por meio do Papa. O prestígio moral da igreja cresceu imensamente, e Leão se tornou símbolo de liderança espiritual em tempos de escuridão. Infelizmente, alguns anos depois, Roma enfrentou outro ataque, dessa vez pelos vândalos liderados por Genserico. Leão novamente saiu ao encontro do invasor. Embora não tenha conseguido impedir o saque, negociou para que fosse menos violento e evitou incêndios e massacres. Mesmo em meio ao sofrimento, ele se manteve como um farol para os aflitos, insistindo na dignidade humana de todos, até mesmo dos que vinham como inimigos. Ao longo de sua vida, Leão Magno dedicou-se profundamente ao cuidado pastoral dos pobres, órfãos, viúvos e doentes. Preocupava-se não apenas com a salvação das almas, mas também com a justiça e a caridade no mundo. Usou recursos da própria igreja para aliviar a fome, reconstruir casas e ajudar comunidades devastadas pelos conflitos. Pregou centenas de sermões que se tornaram preciosidades da espiritualidade cristã,
repletos de profundidade e beleza. Sua expressão clara e apaixonada sobre a dignidade humana e o amor misericordioso de Deus ecoa até hoje. Leão faleceu em 461, deixando um legado imortal. Em 1754, foi declarado doutor da Igreja por sua doutrina luminosa, e é lembrado como um dos papas mais importantes da história. Sua vida é testemunho de que a fé, quando unida à coragem e à sabedoria, pode transformar épocas inteiras. A história de São Leão Magno nos convida a acreditar que, mesmo diante das maiores crises, a força da palavra, da fé e do amor pode fazer retroceder os perigos que parecem invencíveis. Que seu exemplo inspire cada um de nós a sermos construtores de paz, defensores da verdade e portadores de esperança. Assim como Leão, sejamos luz quando o mundo parecer escuro e coragem quando o medo se apresentar como gigante. Esta foi mais uma história do legado dos santos. Que o exemplo de São Leão Magno inspire sua vida e fortaleça sua fé. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem precisa de esperança e inspiração. Até o próximo episódio, e que Deus abençoe você e sua família.